Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando hoje a nossa 10ª live, o 10º episódio do podcast Climatrônico, o último, né, desta temporada. Não é o último da vida toda, o último desta temporada. Nosso tema de hoje é, afinal de contas, eletrônica é difícil mesmo ou não é? Isso aqui é para quem acha que as pessoas que ficam se perguntando, né? Ficam dizendo, acho que a eletrônica é muito difícil, ou então não tenho paciência para eletrônica, e né, blá, 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 blá. Então, hoje, se você tem esse tipo de pensamento, hoje, esse episódio é para você. E se você conhece alguém que tem esse tipo de pensamento, clica nesse aviãozinho de papel que tem aí e já envia essa live para essa pessoa. Quem sabe essa pessoa entra a tempo, né, de ver aqui a gente online falando, certo? Então, Exatamente. Lawander, eu gostaria de começar respondendo, né? Eu queria que tu começasse respondendo essa pergunta que é o tema da live de hoje. Afinal de contas, eletrônica é difícil mesmo ou não é? Então, vamos lá. Eu nunca falei, ou pelo menos eu não tenho recordação de ter falado isso. Eu acho que eu nunca falei porque eu não acredito nisso, né? Eu só costumo falar do que eu acredito. Às vezes eu falo até demais, mas são coisas que eu acredito. Eu nunca falei que a eletrônica é fácil, né? Até porque se fosse fácil, bem fácil, uma besteirinha, toda esquina teria um eletrônico, né? Toda esquina teria um profissional que trabalha com manutenção eletrônica, uma coisa desse sentido, né? Então não é fácil, porém ela é simples. A eletrônica é simples. Ela é simples quando você tem uma metodologia, quando você tem fundamentos. A grande questão da eletrônica são os fundamentos, tá? Quando você tem fundamentos eletrônica, ela fica mais simples. De novo, eu não falo fácil, porque fácil dá essa conotação de que é besteira, né? Uma coisinha fácil. Eu uso sempre a analogia. Correr uma maratona é simples. Correr uma maratona é simples. Basta você dar um passo após o outro, você consegue completar uma maratona. Mas ninguém vai dizer que, todo mundo concorda comigo que correr uma maratona não é fácil, né? Então não é fácil, porém é simples. É simples. Tem demais no entendimento de, é uma maratona, cara. Dá um passo depois do outro, corre aí, durante 40 quilômetros. Se tu não morrer, tu consegue terminar uma maratona. Nem todo mundo consegue porque não é simples, né? Existe um nível de dedicação, de preparação, de fundamento, de treinamento. Fisicamente. Isso. Diz o Marinho pra não furar isso agora, não. Diz o Marinho pra não furar agora, não. É porque fica muito alto. Aí, vai furar lá fora. Ou então... ele vai furar lá fora. Certo. Aí, então, tipo, é difícil mesmo? Cara, ela torna-se mais difícil quando você não tem método de estudo, não sabe nem por onde começar, tá? E o fato de não ter paciência, né? É muito difícil, eu não tenho paciência não. Ontem mesmo tinha um cliente nosso aqui dizendo o quê? Eu não tenho paciência não, é muito difícil. Não tenho... É muito, sabe, o cara... Não, mas isso aqui é muito... Ele viu o Mário trabalhando aí, reparando na placa dele, ele ficou esperando, né? Um cliente nosso muito antigo. E aí ele tava... Aí esse cara não tem paciência não, que o Mário tem aí. Eu disse... Aí eu fico na minha, né? Quando é cliente, assim, que tipo assim... Eu fico... Eu tô aqui na posição de falar sobre a manutenção eletrônica, sobre ser climatrônico para vocês, tá? Mas eu não sou assim com todo mundo, cara. Eu vou olhar para qualquer pessoa na rua, cara, vem cá, tem que ser climatrônico, eletrônica é simples, não, é cliente nosso aqui, ele vai entrar, ele não trabalha com manutenção de fato, então ele não quer, não é aluno meu, ele não busca isso e tudo, tipo, tá tudo bem, né? Então, ele vai na linha dele. E aí ele acha que é difícil demais, cara, não tenho paciência não. Só que eu sei que não tem nada a ver com questão de paciência ou até de ser difícil. Galera, eu já falei aqui que eu fiz engenharia. Se você já fez engenharia, você vai falar um cálculo 3, uma derivada, uma integral. Isso é difícil, brother. Sabe? Calcular uma Fourier,
um teorema de Laplace. Essas paradas é piração. Entendeu? Eletrônica chega nem aos pés disso daí. Entendeu? Tipo, isso é foda, velho. Você é um negócio que dói. Você escuta, dói assim na tua mente. Caraca, velho. Isso não faz sentido nenhum. Aí tu lê de novo. O Clóvis de Barros, filho, é que fala, né? Pô, tu vai ler Tu pega um teorema de Pitágoras, o cara, séculos atrás, há 1800 e tanto, criou o teorema de Pitágoras. Ele falou assim, né? O cara criou! E tu vai aplicar hipotenusa ao quadrado dividido pela raiz dos quadrados dos catetos e tu não sabe! É engraçado, ele é muito Tem abril! Tem abril! Então, tipo, tem coisas muito mais complicadas, sabe? Difícil de entender. Então, eu considero, em comparação com esse tipo de assunto que eu já me deparei na minha vida, eu considero a eletrônica não tão entendível. É entendível a eletrônica. Não sei se existe essa palavra, tá? Não sei se existe, mas ela é entendível. Ela, se passada da maneira correta, ela faz sentido. Entendeu? Se passada da maneira correta, ela faz sentido. Tem assuntos que a gente... Ela sabe, pô. A gente... Por na faculdade tem coisa que o professor fala, ele pode falar 30 vezes. Não faz sentido nenhum na cabeça do cara, velho. Entendeu? Então, a eletrônica, se passada da maneira correta, é difícil? Vai ser difícil. Vai ser difícil. E é bom. Que faz menos sentido ainda na faculdade, né? Que tem uns cálculos que você olha assim, meu Deus, onde é que eu vou usar isso na minha vida, meu Deus? Aí se você perguntar pro professor, né, na amizade, o professor diz assim, para passar na minha prova. Exatamente. Porque se for... É desse jeito. Então, tipo, ainda bem que é difícil. Ainda bem que não é fácil. Ainda bem que a eletrônica não é fácil. Por quê, cara? Porque tudo que é difícil exige uma barreira de esforço, tá? Pra sair do zero, pra sair da inércia. É bom, cara. Por quê? Porque do outro lado, tu sabe zero de eletrônica, aí tu começa a estudar eletrônica. E com metodologia certa, eu falei que já a semana toda, 2 semanas que eu falo isso, que meus alunos têm resultados com 2, 3 meses de curso. Sabe? Os caras têm resultado nesse nível. Que resultado lá onde? É placa reparada. Repara placas. É reparar a placa. Entendeu? Ah, não, eles são feras e tal. Não, cara. É questão de quanto tempo ele demora para obter um resultado. Por menor que seja, já é um resultado. Certo? Ele já faz um dinheirinho. E aí, ó, o jogo é feito em movimento. O jogo acontece em movimento. Você começa a reparar placas e começa a aparecer aí, você começa a evoluir, e começa a ter efeito de dor de cabeça, e vai evoluindo e tal, e vai galgando níveis, né? Níveis dentro da eletrônica, dentro da manutenção eletrônica. Tá? Então é uma coisa que não demora séculos, não demora anos, não demora semestres, 6 meses. Se o cara se dedicar, já tem mais. Eu tenho alguns exemplos de alunos que têm, nesse período de tempo, esse tipo de resultado. Já começa a reparar no curto período de tempo. Então, isso é difícil? Ó, passado de uma maneira que eu acho a maneira correta, né? Que é a maneira que eu passo para meus alunos, e eu estou sempre aperfeiçoando isso, estou sempre buscando melhorar como passar a didática. Uma das grandes dificuldades da gente que é professor é fazer com que o que eu quero expressar de acordo com as minhas palavras é o que aterriza no ouvido do meu aluno, né? E aí você tem que estar sempre testando a comunicação. Às vezes o que tu fala não é o que o cara entende. Entendeu? Então, tipo, eu sempre busco isso, aperfeiçoando isso, para quê? Para que fique mais rápido esse entendimento. Porque se eu explico uma vez e o cara já entende, ele ganha em tempo, né? Ele ganha em tempo o entendimento dele. E aí, voltando, é difícil? Isso é massa. Que bom. Que bom. Foi isso que me instigou lá no começo, cara. Pô, não tem que ensinar, onde é que eu vou aprender? Pouquíssimas pessoas trabalham com isso. Pouquíssimas pessoas. Sabe, tipo, caraca, a barreira é alta, eu vou me instigar, cara. É isso que me instiga a fazer, porque quando eu conseguir fazer, quando eu conseguir reparar, acabou. É uma coisa que eu converso com o Yara, tava até conversando, filosofando um dia desse aí, que isso é tão louco, quando você vira a chave na sua cabeça de perceber
Você vai lembrar, Yara, que a gente estava tendo esse papo, eu estava te falando isso. De perceber que com o meu, olha como é louco, ó. Com o meu conhecimento, eu gero renda. Com o meu conhecimento de manutenção eletrônica, eu consigo gerar renda. Isso te coloca numa posição mental, cara, muito favorável diante da vida. Por quê? Pô, cara, se tudo der errado, a gente está passando por uma situação muito instável. E vocês acham que não veio na minha cabeça, na cabeça da Yara, não? Por se quebrar, e se não der certo, e se tudo... Vem, cara, porque é medo, normal. Coisas que a gente não conhece, muda tudo, o planeta mudou, vem um monte de questionamentos na cabeça da gente. Só que nada tira da minha cabeça a seguinte questão. Pô, eu sei manutenção eletrônica. Eu sou um climatrônico. Certo? Eu sei manutenção eletrônica. E eu falei aqui na aula, na podcast 2 e 3, que é com muito pouco a gente precisa para começar. Com muito pouco. E com conhecimento, que foi difícil de adquirir, é difícil, é árduo, é tempo, é dedicação, é comprometimento com isso, evolução, mas ninguém me tira. Só se eu morrer, brother. Só quando eu morrer. Ninguém, aquele clichêzão, né? A mãe do cara, o pai do cara paga o colégio do cara, porque isso aí é o que eu posso dar pra ele, que ninguém vai tirar dele. E de fato é isso. Tá? Ninguém tira. E o conhecimento que eu tenho de manutenção eletrônica me gera renda. Então, tipo, de fome eu não morro, mano. Pode o mundo acabar. Pode, tipo, quebrar a empresa e tal, negócio louco. Eu tenho um conhecimento que ninguém me tira e eu sei como é que eu faço do zero. Entendeu? Isso mentalmente, pra mim, isso que eu tava conversando com a Yara, não sei se ela vai lembrar, tava esses dias aí. Tipo, pra mim, é um negócio que virou minha chave. Pronto. Tipo, Na realidade, né, só complementando, a questão do ser difícil ou não ser difícil, o nível de dificuldade que você enxerga a eletrônica, ela é inversamente proporcional, o nível de dificuldade é inversamente proporcional ao seu nível de aprendizado, né? Tipo, quanto mais você sabe, você... Tipo, o Lawande hoje, ele tem consciência que eletrônica é difícil. Mas para ele é simples, porque ele consegue entender qualquer circuito. Ele pode tipo, pegar uma placa nova, olhar para a placa e não desvendar logo, desenhar o circuito de uma vez só, mas ele senta, ele pode fazer uma análise e ele vai lá e ele sabe desenhar um circuito, por exemplo, né? Que tipo, desenhar um circuito para algumas pessoas é uma coisa assim de outro mundo e que você precisa saber eletrônica para isso. Então essa questão assim, você sabe que é difícil, mas o nível de dificuldade que você enxerga, né, da eletrônica tem a ver também com o nível de conhecimento que você tem, né? Quanto menos conhecimento você tem, mais difícil você acha que é. Quanto mais conhecimento você tem, você sabe que é difícil, mas você começa a enxergar aquilo ali de uma forma mais prática, de uma forma mais simples. Você sabe que é difícil, mas você enxerga de uma forma mais fácil, né? E vem aquele clichêzão, não tenho paciência pra isso não. É muito pequenininho, eu não tenho paciência pra essas coisas não. Você não tem paciência pelo que ela tá falando aí, porque você não conhece. É muito mais fácil, cara, e cômodo. É muito mais fácil, como dizer, não tenho paciência. Se pôr na posição de vítima, eu não tenho paciência não. E é por isso que eu não vou entrar nesse segmento. Porque eu não tenho paciência. Olha, porque tu não conhece, tá? Eu uso sempre a seguinte história. No ensino médio, eu não gostava de português e história. Não gostava nem de português, nem de história. Não gostava. Não queria nada. Queria matemática, física, podia mandar. Tirava de letra. História e gramática, zero. Não gostava. Quando eu fui fazer cursinho, que eu não passei no vestibular de primeira, no terceiro ano, fazer cursinho, eu tive que estudar. Como eu tinha ótimos professores que me deram métodos de estudo, principalmente gramática, eu achava muito saco, começou a fazer sentido. Então eu não tenho paciência para escrever, não. Não tenho paciência para ler, não. Não tenho paciência para ler a história, não. Do Brasil, não. Não tenho paciência, não. Se é para mim, não dá para mim, não. Mas o que era? Isso fez sentido lá no ensino médio para mim.
O que era? É simplesmente um vitimismo meu. Uma defesa de dizer assim, não quero estudar isso aí não. Tipo, a maneira de eu dizer que eu não preciso estudar isso aí não. E aí quando eu comecei a estudar, que eu precisei estudar, que fez sentido, eu passei a... Não é que eu fiquei apaixonado, louco de amores, mas comecei a gostar. Comecei a gostar disso. Pô, legal, cara. É importante isso aqui. E aí eu comecei a coisa a fazer sentido, eu comecei a estudar mais e, enfim, deu certo. Né? Passei vestibular e tudo. Então, tipo, quando a ficha caiu naquele período ali, isso vale para eletrônica também, cara. Como é que dizendo, quanto mais conhecimento tu tem, são duas linhas tênues do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem em eletrônica, mais simples vai ficando os circuitos. O Vinícius acabou de colocar aqui, ó. Eu creio que a maior dificuldade é não ter paciência de procurar entender como se testa cada componente. Isso é um ponto crucial. Eu mesmo não sei fazer todas as medições de componentes. Eu lembro quando eu olhei a primeira placa que eu peguei. Doía na vista, cara. Que tanto de coisa é essa daqui? Meu Deus do céu. Por onde é que eu começo? Que tanto de componente? Como é que testa esses componentes? Eu lembro que doía, cara. Eu disse, caraca. Mas a gente disse, não tenho paciência para deixar isso aí, não. Nada disso estaria acontecendo na minha vida, tá ligado? Tipo, aí eu disse, não, legal, cara, vamos lá, mas vamos lá. Eu sei que, a confusão é o primeiro passo para o entendimento. Toda vez que você estiver confuso, você vai lembrar dessa frase. A confusão é o primeiro passo para o entendimento. Toda vez que você estiver estudando uma coisa, se estiver confuso, lembra, estou começando a entender. É o primeiro passo para o entendimento. Então, tu começa a entender. Tá confuso demais? Pô, faz parte. Faz parte do processo. E aí vai clareando, tá? Todo início de estudo é como se eu estivesse lendo um livro. Deixa eu ver aqui um livro. Estivesse lendo um livro, ele aqui na tua frente, ó. Aí tu não vê nada. Aí tu vai começando a se esforçando, vai começando a afastar mais, vai começando a fazer sentido, tu vai começando a enxergar melhor as palavras. Entendeu? Então, a minha você vai se colocando na posição de aprendiz, com humildade, entendendo. Claro, com método você encurta isso. Com método você encurta isso. Esse tempo, tá? Nem todo mundo tem os 5 anos que eu demorei para evoluir na eletrônica, né? Então, tipo, mas tudo que tem uma barreira de esforço demanda tempo e dedicação. E nem todo mundo, cara, tá disposto. E nem todo mundo é comprometido a esse ponto. Isso é a parte boa, galera. Isso é a parte boa. Quando nem todo mundo tá com o radar ligado para uma oportunidade, quando nem todo mundo está disposto a se dedicar àquilo ali está a oportunidade. Ali está onde você tem que gastar energia ali para evoluir. Entendeu? Então, à medida que você vai estudando um pouco mais, você vai entendendo melhor, vai fazendo mais sentido, você vai tendo mais resultados, tá? Então você não perde quando você não deixa de concentrar, você perde quando você desiste de tentar dar um diagnóstico no equipamento, né? Tem a outra linha também que quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada. Sócrates, eu acho que dizia que só sei que nada sei, né? Então, tipo, você estuda. Quanto mais eu estudo, mais coisa eu vejo que o mundo... Pô, não dá pra estudar tudo. Você escolhe ser bom numa coisa e vai estudando. Até na eletrônica, todo dia a gente aprende coisas novas. Todos os dias a gente aprende coisas novas. Como eu disse, no início a curva de aprendizado é gigantesca. Vai chegar um ponto que ela vai estagnando um pouco mais, tá? Mas você sempre está aprendendo. Ela nunca zera. Zerei, pronto. É tipo, o que é massa da eletrônica, o que me fascina do dia a dia da eletrônica, que inclusive é o que fascina o Mário também, que a gente conversa muito com o Mário diz assim, não, isso que eu acho massa. Porque ela nunca te deixa uma zona de conforto, tá? Ela nunca vai te deixar, tá bom. Tipo assim, tu não vai chegar num patamar e dizer assim, agora eu sei todos os códigos de erro, sei todos os defeitos que causam todos os códigos de erro. Não vai, brother. Ela sempre, toda vez que tu achar isso aí, ela vai te dar uma porrada. Por que eu falo isso? Porque aconteceu comigo já. Eu fiz uma aula do erro 17 aqui, no YouTube. Fiz uma aula do erro 17. Famosa aula do erro 17. Famosa aula do erro 17. Fiz uma aula do erro 17 com 10 pontos. Se você ver a aula, eu tô lá dando um murro na câmera, cara. De tão no gás que eu tava. Eu disse, caraca, eu dominei. Pá, tá. Uma semana depois, eu pego uma placa com erro 17 e... Não é nenhum dos 10. Toma, nenhum dos 10. Lá vai eu apanhar de novo dela. Eu disse, vai se achando de novo aí, bichãozão da eletrônica. E aí a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Disse, agora sim, agora faz sim. E aí já descobri uns 3 ou 4 caminhos a mais. O Mário tá, inclusive, com uma placa com erro 17 aí que nenhum dos
14 pontos que a gente analisa na placa, deu certo. Então isso que é massa, cara. Imagina, eu não gosto de trabalhar um negócio que é todo dia tem que fazer a mesma coisa. Uma vez eu fui visitar uma indústria de automático, né? garrafão. Você fica ali só... Uma vez, eu acho que é subutilizar demais a capacidade humana. Uma vez eu fui visitar uma indústria de botijão de gás. Aquelas botijas de gás, né? Fazer aquela botija de gás. E no final da linha de produção do botijão, tinha um ser humano que ficava lá. 2, que era demais. Tipo, um ficava... O botijão vem e mergulha na água. Aí um ser humano ficava o dia todo parado, olhando, ver se saia bolhas do botijão em algum ponto. Você estava vazando. Saía dessa parada de água, via outro ser humano e botava só aquele adesivozinho em cima da tampa. O dia todinho fazendo aquilo ali. O dia todinho. Não sei se é porque eu sou da mecatrônica e gosto de automatizar tudo, mas eu acho que é subutilizar demais a capacidade humana, cara. Oi? Tá tudo bem se você gosta de trabalhar com isso. Tá tudo bem. Mas eu acho que é subutilizar. Eu não me vejo numa posição dessa. Que não instigue meu cérebro, que não me desafie diariamente, que me instiga a pensar e tá me desafiando. Pô, a eletrônica é isso, cara. É desafiante. É viciante. Quando você entra, é viciante. Então, tipo, é difícil? Não é fácil, tá? Não é fácil. É difícil? É. Mas, com metodologia, o que é 2, 3 meses? Certo? O que são 2, 3 meses para você aprender ou iniciar já a ter resultados com a manutenção eletrônica, né? Então é isso. As perguntas de Doniara. E já que tu falou de paciência, né? A gente já viu que precisa de paciência para aprender e para reparar as placas. É preciso ter paciência? Então... Porque tem muita gente que diz assim também, né? Mas eu não tenho paciência de reparar placas. Então é isso aí. Paciência, de novo. Paciência versus conhecimento é uma curva descendente. Ou não, sei lá, é assim. Quanto mais tempo você tem, conhecimento você tem, maior sua paciência em entender o defeito e tal. Certo? Na manutenção eletrônica, existem metodologias que a gente até trabalha com os alunos. Inversamente proporcional, né? Igual o nível de dificuldade. Quanto maior o conhecimento, mais paciência você tem. Quando você diz, não tenho paciência, é porque você tem pouco conhecimento. Né? Acho que é diretamente proporcional, né? Assim, quando aumenta a paciência... Não, inversamente. Quando aumenta o conhecimento, maior, a outra é maior também. É maior, paciência. Tá certo, diretamente. Tá certo. É isso aí, galera, ao vivo mesmo. Diretamente. Pra você ver que é muito combinado as coisas aqui. Então, é isso mesmo, desse jeito, né? Então, quanto maior conhecimento você tem, mais paciência você vai ter. Meu primeiro mentor, ele dizia o seguinte, cara, eu só não reparo, ele dizia desse jeito, eu só não reparo uma placa por 2 motivos. Se o cliente não tiver dinheiro para pagar o quanto eu cobro a ele, ou se ele não tiver tempo para esperar meu reparo. Se ele não tiver dinheiro para pagar o meu serviço, ou se ele não tiver tempo para esperar o tempo de reparo dessa máquina. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu sou arrogante aos meus ouvidos. Eita, bichãozão. É o bichãozão mesmo, né? A gente assim, é um bichãozão mesmo, não é? E aí, só que depois eu fui entender. Eu convivi com ele lá internamente, diariamente, 7 meses, né? E eu fui entender que era realmente isso. É o nível de confiança que ele tinha no conhecimento dele. Porque ele dizia, depois eu fui entender que era o quê? Lawander, não é que eu sei de tudo não, cara. Mas eu consigo entender um sistema eletrônico e posso aprender. Se eu não souber reparar esse equipamento que eu nunca peguei, esse tipo de defeito, eu vou estudar e vou aprender e vou conseguir reparar. Então vai demorar mais, se o cliente não tiver tempo para esperar. Às vezes demora um pouco mais, dependendo do defeito. Aí pode ser que não repare porque o cliente não quer esperar. Ou não quer pagar o serviço que ele cobra lá. Ele também não vai trabalhar de graça, né? Então ele tinha essa máxima. Eu acrescentei ainda que tem situações em que não tem reparo. Pelo menos não ainda pra gente. Tem placas que a gente não tem reparo ainda. Então ele usava essa máxima, né? Então ele tinha componente tempo. Tá? Tinha componente tempo. Então tem reparos que demoram. Por isso que tem reparos que é assim, ó. Por exemplo, eu não dou mais. Eu dei uma vez e me arrependi. Dei tempo de entrega do equipamento.
Quando eu dei para o meu cliente um prazo de tempo de entrega. Dia tal eu entrego o equipamento. E eu passei, tipo assim, uns 4 dias para frente, cara. Eu passei os 4 dias na máquina do cara. E não resolveu. Isso lá nos primórdios. Não é que não resolveu, é que eu constatava um defeito, apresentava outro. Constatava um defeito, apresentava outro. Isso acontece em eletrônica, tá? Acontece em eletrônica. Então, hoje eu não dou mais prazo. Por quê? Porque às vezes você vê um defeito, claro. Você repara e vai testar. A máquina roda. E aí, quando passa um pouquinho de tempo, ela dá outro defeito. Tu vai prever isso antes? Não tem como tu prever isso antes, cara. Não tem como tu prever. Então, tem coisas que é imprevisível em eletrônica. Então, hoje eu não passo, a Lautec a gente não passa mais prazo para o cliente. A gente dá prazo, né? É de entrega. A gente dá prazo de pré-análise, de passar um orçamento, de fazer uma análise rápida. Aí tem que dar prazo porque é totalmente dentro do meu controle. Agora, reparar o equipamento foge ao meu controle. Como assim, não? Desse jeito. Foge ao meu controle. Por quê? Porque não tem como... Ó, você vai fazer uma curva. O farol, ele ilumina parte da curva. Não tem como você ver o final da curva se você não chegar no final da curva, concorda? Você não tem como ver a final da curva se você não chega no final da curva. Então, o reparo eletrônico é isso. Eu vejo o início da curva. Se eu vejo esse início da curva, eu consigo ver o primeiro defeito. Se vai ter outro defeito no final, eu não sei. Eu não sei. Eu só vou saber quando eu chegar lá no final da curva. Né? Então, quando a gente repara o primeiro, a gente vai para o teste. Testou, rodou, funcionou? Show. Era isso mesmo. A gente dá um prazo, até dá uma média de estimativa. E aí a gente até ganha... surpreende o cliente porque a gente entrega um prazo até menor do que a gente estimou para o cara. Estimou. Tem coisas que dá para estimar, tem noção, mas diz assim, ó, dia tal eu te entrego, cara, eu não faço isso. Porque tem defeitos que são intermitentes, tem defeitos que você não tem, foge do controle, tem defeitos que você não conseguiu ver ainda. Então, tem essa questão. Então, tempo de reparo depende sempre do defeito. Né? Tem que ter paciência para estar na manutenção eletrônica? Tem que ter paciência. Tem algumas metodologias que eu vou falar hoje, que eu digo até para a galera fazer. No final, vou dar uma dica prática aí para ter paciência, inclusive os defeitos que demoram mais ou que demoram menos, tem algumas questões nesse sentido. Teve alguma vez que tu perdeu paciência com a placa? Teve algumas vezes. Tem uma história que me marcou bastante, que era uma máquina minha, que ela estava instalada no laboratório quando eu era lá na minha avó, né? Quem não sabe, eu comecei, meu primeiro laboratório físico, assim, bonitinho, foi no quarto, no apartamento da minha avó. E foi lá onde começou a Lautec, né? Os primórdios da Lautec. Na verdade, os primórdios mesmo da Lautec foi na sala da minha casa. Mas aí depois virou uma empresa mais bonitinha quando foi lá pra minha avó. E aí, esse ar-condicionado que tá lá até hoje. Inclusive tá lá ainda. Eu comprei uma máquina, eu queria mexer com inverter. Eu comprei uma máquina inverter baratinha, com defeito na placa. E aí eu disse, não, vou reparar. Minha ideia era reparar e vender. De bate-pronto. Isso estou falando, galera, nos primórdios que eu comecei a mexer com eletrônica, não conhecia quase nada, certo? Vamos para a cronologia. Bem no começo mesmo, acho que eu dava aula de curso técnico. E comecei a reparar umas primeiras placas do meu pai. Eu não tinha meus métodos desenvolvidos. Eu tinha muito medo de algumas placas que eu nunca tinha conhecimento. Eu tinha medo das placas, realmente. Que eu não tinha conhecimento. Quando você não tem conhecimento, o medo é a ausência do conhecimento. Né? Eu tenho medo de pular esse trampolim. Se tu pular desse prédio, sei lá, numa cachoeira, tenho medo de pular daqui. Tenho medo de pular porque tu nunca pulou. É o desconhecido que está do outro lado. Tu não conhece o que tem lá do outro lado, aí tu tem medo. Mas se tu pular 100 vezes, na 100ª vez, tu não vai ter mais medo, né? Ou vai ter bem menos medo, certo? Então, o medo é a ausência do conhecimento. Quando eu tinha falta de conhecimento, eu tinha medo de pegar placas que eu não conhecia, marcas que eu nunca tinha pego. E eu disse, não, já que tinha medo de errar na máquina do cliente, vou comprar uma máquina para mim errar. Máquina para mim, eu tinha vontade de... Na verdade, eu comprei com vontade de reparar e revender, né? Mas aí como era minha, eu podia errar, podia me dar esse direito. Se eu errasse, era minha, eu tomava prejuízo. Comecei a reparar, Yara, e eu lembro que eu sentava para analisar ela, era uma minha ideia, X-Power, e hoje eu gosto
desse tipo de máquina, que é uma máquina que, de tanto evoluir nela, ela se tornou simples de reparar pra gente. Que nem a Consul, aqui em algumas marcas. Eu peguei ela a primeira vez, eu me lembro que eu analisei ela por completo, era um monstro pra mim. Eu lembro que eu olhava e doía a minha vista. Caraca, velho. Muito circuito, muita coisa. Caraca, muito difícil, muito não sei o que. E aí, normal. Lembra que eu falei que falta de conhecimento diminui a paciência e tal, né? Inversamente, diretamente proporcional, quanto menor meu conhecimento, menos paciência eu tinha, era tudo mais difícil e tal. E aí eu olhava aquilo ali, caraca, muito difícil essa placa e tal. Eu analisava algumas coisas, analisava alguns circuitinhos, e eu lembro que eu encontrei bastante defeito nela. Aí eu reparava um defeitinho ali, seja uma trilha aberta, seja um capacitor estourado, faltando, troca de capacitor, e eu levava pra máquina pra testar. A máquina ficou lá na varanda lá de casa. Minha mãe ficava pé da vida que ela passou um tempão lá. Por que ela passou um tempão? Porque eu analisava um pouquinho, testava, quando eu ia testar que não funcionava, eu ficava extremamente frustrado, cara. Caraca, eu não sei de nada. Poxa vida, velho. Não, meu Deus. Aí deixava a placa de lado, ficava pé da vida. Disse, não, tá bom, olha, depois eu mexo, não mais paciência não. E pronto. E aí pegava quanto? Pegava com um mês depois. Sei lá, 2, 3 semanas depois. Vou mexer nela agora. Esqueci daquele sentimento ruim que eu tinha ficado da vez que eu tinha tentado reparar. Aí pegava ela de novo. Aí pra bancada. Aí analisava um pouquinho, encontrava um defeitinho assim. Aí alucinava. Hoje eu vejo que alucinava coisas que não tinha nada a ver. Alucinava assim, o defeito deve ser não sei o quê. O defeito deve ser não sei o quê. Achava que o defeito estava na máquina. Coisas que não tinha nada a ver. Aí eu lembro que teve um momento que ela chegou a parte do compressor. Eu disse, olha, melhorou, cara. Agora vai dar certo. Aí ela vai e para. Parte do compressor funciona. Aí desliga, aí dá falha. Oh, meu Deus do céu. Não. Aí deixava de lado. E aí não tinha paciência, porque eu não tinha tanto conhecimento a respeito. Yara, foi uma das maiores evoluções que eu tive nesse tipo de equipamento. Então, lembra que eu disse ontem que em eletrônica ou você ganha ou você aprende? Você ganha ou você aprende. Você ganha ou você aprende. Então, veio muito desse equipamento também, essa filosofia de análise. Ou você ganha ou você aprende. Porque eu tava no prejuízo até então, né? Tava no prejuízo, porque eu não... Pô, tinha que comprar a placa, velho. Tinha que comprar o equipamento. Queria revender e não tinha reparado ainda. Porque eu não conseguia, não tinha paciência. E isso demorou alguns meses, viu? Porque lembra que eu parava um mês, eu pegava ela tipo uma vez por mês. Eu pegava uma vez por mês ela e demorou que só assim. Aí eu desistia, aí ia nas outros equipamentos. Enfim, isso foi bem no comecinho, né? Eu evolui bastante nessa máquina. Então, sim, eu já não tive paciência. E sim, era porque eu não tinha conhecimento Quanto mais suficiente. você estuda e quanto mais você vai praticando, né? Essa questão dos componentes, esse teu exemplo me fez lembrar de uma situação minha lá na Tectônica. Quando eu fui para lá, foi a primeira vez que eu me deparei com manutenção eletrônica e eu morria de medo de GBT e MOSFET. Não sabia testar e tal, era um terror para mim. Aí quando foi um belo dia, depois de pegar alguns inversores e tal, mas quando foi um belo dia, o Flávio chegou com um no break, que estava sem funcionar. E eu vi, que massa, um equipamento novo e tal. Quando eu abri, que eu tirei a carcaça, que eu olhei, tinham lá uns 700 de GBT. E eu, ai meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Mas aprendi. Foi aí que eu aprendi, depois de ter testado, né, de ter analisado aqueles 700 componentes ali que tinha naquela placa, eu aprendi. Então eu Perdeu o medo, né? já. Perdi o medo, exatamente. Casou as duas coisas, né? Eu sabia como era que ele tinha que funcionar e tal, mas eu não tinha aquela. Não sabia como testar, não sei, tinha aquele medo, aquele receio, né? Mas aí essa placa aí foi libertadora Marcante, para né? mim. Esse É isso mesmo. equipamento. É isso mesmo. Então, tipo, o medo é normal você sentir medo de que você desconhece, medo do inverter, sabe? Medo da placa eletrônica, do que você desconhece, cara. É o que você desconhece. Então você tem medo mesmo do que você desconhece. E a grande virada de chave na manutenção eletrônica, a grande virada de chave mesmo, de verdade, foi para mim, e eu acredito que é para quase todo mundo que passa por isso, é quando você perde o medo. A falta de conhecimento te gera medo. Isso é super real. Basta analisar, te analisar agora. O que é que eu tenho medo? Show de bola. E até quando eu devo ter paciência e quando que eu devo desistir? Do ponto de vista mercadológico,
É porque assim, aqui na Altec a gente tem é um pouco fora da curva no sentido de que, às vezes eu tomo um prejuízo, então eu tenho uma paciência demais, prejuízo financeiro no equipamento, em detrimento do conhecimento que a gente vai ter ao demorar mais naquele equipamento. Como assim? Não? Eu vou explicar melhor. Quanto tempo você precisa se dedicar? Vai demorar quanto tempo? Né? Quanto tempo você tem que estar ali dedicado? Depende, do ponto de vista mercadológico, quando você vai tratar com empresa, como empresa, vou abrir uma empresa de manutenção eletrônica, vai lá o Altec. Tem a questão de produção, tem metas a serem batidas, metas de produção, de placas reparadas e tudo mais. Então tem uma metodologia, tem um meta ali, uma produção, como qualquer outra empresa, tá? Só que diferentemente de a gente aqui, tem equipamentos que um determinado código de erro que apresenta muito na máquina, que a gente não consegue reparar ali num certo tempo hábil, às vezes eu peço para o Mário, eu mesmo, fico lá debruçado sobre o equipamento. Por quê? Porque eu quero entender, então eu perco tempo, entre aspas, e dinheiro ali em cima daquele equipamento, demora mais do que os demais. Por quê? Porque se eu vou demorar mais nele para ganhar mais lá na frente. Então a minha filosofia é o quê? Você não deve desistir nunca de equipamento. Quando eu devo desistir? Quanto é o tempo demais? Na minha análise, hoje, não é tempo demais. Não tem que desistir, tá? Vai chegar um ponto que vai ficar inviável. Tem que ter uma dosagem, por exemplo. Eu não posso deixar o Mário ficar 3 dias no equipamento e ter vários equipamentos de outros clientes com um reparo mais simples e mais rápido, esperando aquele equipamento que demore demais. Tem que ter uma dosagem, tá? Mas a gente não costuma desistir de equipamento. É mais fácil o cliente desistir do que a gente mesmo, né? Tipo assim, a gente estava com um problema do erro de sobrecorrente na Samsung. E aí tinha uma Samsung de um cliente com esse erro. E a gente pegaram várias vezes essa recorrência, desse defeito. Disse, Mário, vamos dominar esse defeito nessa máquina agora. Entender todo o circuito, entender todas as causas desse erro. Vamos demorar agora, vamos trabalhar nela. E a gente trabalhou mais de uma semana. Direto, não, a gente fica intercalando entre os outros clientes e tal. Mas a gente não desistiu. Não desistiu, entendemos, evoluímos o circuito e conseguimos reparar essa máquina desse cliente. Então, quando desistir? Na minha filosofia, nunca. Certo? Nunca se deve desistir no reparo eletrônico. Todo defeito tem reparo? Todo defeito tem reparo. Antes eu diria que não. Hoje eu vejo, nem todos os defeitos a gente repara aqui na Altec. Tá? Mas hoje, pelo tanto que estou estudando a respeito, a gente só não repara ainda. Então acho que sim, todos os defeitos têm reparo. Todos os defeitos têm reparo. Você pode não conseguir reparar todos os defeitos ainda. Porque você não tem algum conhecimento ainda. Tipo, por exemplo, eu sempre digo que na Altec a gente não repara micro. E depois de ter estudado sobre o assunto, eu vejo que é só uma limitação nossa. Certo? Então, tipo, tem componentes que não tem reparo, mas a placa como um todo, ela sempre vai ter reparo, sim. Sempre vai ter. Você pode não conseguir reparar por alguma incompetência sua. Diagnóstico sempre tem. Reparo vai depender muito. É porque não é só tem reparo ou não tem reparo. É tipo assim, vale a pena para o cliente? Vai ficar muito caro? Vai valer a pena para ti? Vai demorar muito? Tal. Tem essas questões, né? Mas do ponto de vista só, dá para reparar ou não dá para reparar? Dá. Todas dão para reparar. Tá? Todo equipamento dá para reparar. Se vai valer a pena ou não para o cliente, são outros 500. Certo? E tem componentes que são caríssimos, né? Tem estragos que são gigantescos. Mas todo equipamento tem reparo, sim. Tá? Todo equipamento pode ter reparo. Se você não consegue reparar o equipamento, tenha isso em mente. Isso é o que eu tenho na minha cabeça também, tá? É por alguma incompetência nossa. Se eu não reparo o equipamento, é incompetência minha. Incompetência minha. Então é uma coisa que eu não sei. Tá tudo bem, cara. Faz parte do aprendizado. Uma coisa que eu não sei ainda, eu vou aprender. Eu estou disposto a aprender. Eu vou aprender quando eu aprender. Eu vou conseguir dominar esse defeito, esse tipo de componente. Então, quanto tempo esperar? Em quanto tempo desistir? Eu acho que você não deve desistir de nenhum reparo. Principalmente, meus alunos, eu não deixo os caras desistir não, velho. Os caras estão no começo da jornada. Vai desistir por quê? Nada. Bora. Quanto mais... É uma coisa muito louca de dizer. Mas quanto mais... Isso na vida, certo? De maneira geral. Quanto mais você sofre uma coisa, mais ela é
mais ela é comemorada, mais ela é marcante, mais a evolução é maior, sabe? Tudo que tem uma barreira de esforço alta, tipo assim, vou usar um exemplo que me vem, primeiro exemplo que me vem à cabeça, assim, de maneira geral, tá? Generalizando. E toda generalização é burra, eu sei. Mas de maneira geral, tipo assim, o cara, pobrezão, nasceu numa família muito humilde, ele consegue crescer na vida e ficar multimilionário, sei lá. Esse cara dá valor, velho, aquele negócio dele, ele sabe onde foi que ele veio. E o cara já nasceu no berço de ouro. É um peso diferente, entendeu? Então teve uma barreira de esforço ali. O cara aprendeu um negócio, o cara saiu do nada e aprendeu uma parada muito massa, que hoje ele se dá bem com isso. Teve uma barreira de esforço. Não, foi por isso que o curso não é de graça, por exemplo. Tem que ter uma barreira de esforço, inclusive financeiro. Você se compromete com aquilo ali. Então, quanto mais você se compromete, quanto mais você se doa, quanto mais você paga o preço, mais aquilo tem potencial de te transformar. Então, tem essa barreira de esforço aí que você... Tudo que tem uma barreira de esforço é bom porque vai segmentar os fracos ficam na barreira de esforço, e os fortes que passam, porra, os caras voam. Né? Na eletrônica não é diferente. E aí pode ter Beleza? alguém pensando aí assim, né? Ah, mas é muito fácil pular onda e dizer que todo conserto, todo defeito, né, tem conserto, que ele já sabe, Aí a gente volta para aquele negócio, né? O nível de dificuldade que você enxerga tá caminhando junto com. Inversamente, esse é inversamente proporcional ao nível de conhecimento que você tem, né? O Exatamente. Lawander, Isso aí, alguns anos atrás, ele não sabia de nada. Hoje ele sabe porque ele estudou, porque ele teve que passar um bocado de tempo. E para ele ainda foi mais difícil do que pode ser para as pessoas que almejam se tornar climatrônico, né? Porque hoje ele teve que desenvolver o próprio método dele, ele fez a faculdade, na época dele não tinha curso de manutenção, não era lá onde, então ele teve que estagiar de graça e papapá, então toda a história dele que vocês já ouviram lá no primeiro episódio do podcast Climatrônico. E hoje ele pega tudo isso e coloca... não, e se tu tivesse me feito essa pergunta no início do ano, Yara, eu ia dizer que nem todos os defeitos têm reparo. Entendeu? Eu iria dizer. Não, eu ia Porque dizer já que o houve micro... uma evolução de lá para cá, Claro, né? eu ia dizer, pô, o micro não tem reparo. E depois, quando eu fui estudar o microcontrolador a fundo, eu disse, pô, velho, há possibilidade. Então hoje eu já digo que todos têm reparo. Eu só não reparo ainda. Eu tenho ciência disso. Quase que certeza disso. Que a gente vai estar reparando nesse tipo de equipamento. Então, tipo, evolução, pô, conhecimento. Quando eu fui entender como era o microcontrolador funcionava, onde eu consegui achar e tá, papapá. Eu disse, pô, tem um caminho aqui. Tem uma limitação da Lautec. Hoje a gente ainda não repara. Mas Ainda estamos não, caminhando para né? isso. Ainda não, essa questão é essa. Ainda não. Então, você só não repara o equipamento por algo que você ainda não sabe. Você só não repara o equipamento por algo que você ainda não sabe. Então, a falta de conhecimento, ela te limita. A falta de conhecimento, ela te limita na eletrônica. Muito. O que é massa da eletrônica, de novo, entre várias coisas, uma das coisas que me fascina é que é conhecimento, cara. É conhecimento. É linha de raciocínio, é entender. Entender, não, porque tem que comprar uma ferramenta extremamente cara. Se fosse, cara, a barreira de entrada era muito fácil. Se fosse, a barreira de entrada era muito simples. Qualquer pessoa tivesse grana para comprar um equipamento muito top, entraria no segmento. Mas não, tem que ter uma barreira de conhecimento que filtra muita gente. Entendeu? Então, conhecimento. Isso se aplica, é interessante, porque tu tá falando aí, tá me vindo aqui, eu tô fazendo comparação com várias outras profissões, com várias outras coisas que, inclusive, não tem nada a ver com eletrônica, né? E é a mesma coisa para tudo, para todos os ramos. Tipo, se você olhar assim, por exemplo, para um médico, sabe? Ah, mas é muito difícil ser médico, medicina é muito difícil e tal, aprender aquilo ali. Mas para o médico, ele já aprendeu, ele já entende como é que funciona o corpo humano. Então, você vai ali, você conta o que você está sentindo para ele, e para ele é muito fácil para ele entender aquilo ali, né? E passar um remédio, sei lá, alguma coisa, qualquer outro ramo que você for fazer, quando você começa, o início é sempre que é mais
é tipo assim, a primeira barreira que você tem que passar, né? É sair do zero. Então, sempre o nível de dificuldade ele é um pouco maior no início, mas aí depois vai diminuindo. Isso aí se aplica a tudo na vida, eu acho. Exatamente. Exatamente. É isso aí. E dica, Laone, para finalizar, uma dica, né? Dica para analisar, por exemplo, eu disse que alguns defeitos demoram mais, tendem a demorar mais. Tipo, por exemplo, trilhas abertas. Às vezes abre umas trilhas na placa que você tem que ter paciência para sentar e procurar essa trilha, cara. É bunda na cadeira e pesquisar e procurar. E a dica prática é o quê? Toda vez que você, pô, isso aqui é uma trilha. Claro, ó, perceba, tem que ter o conhecimento prévio para poder diagnosticar um possível defeito. Cara, isso aqui é uma trilha. Isso aqui eu acho que é uma trilha. E aí, mas qual trilha? Não sei. Qual é a trilha que vai ser? O que o cara faz? Pega aqui, ó. Bota o fonezinho de ouvido. Bota uma música massa que tu curta. E aí pega o teu multímetro e se debruça sobre a placa. Tu não vai ver o tempo passar. É uma maneira de... É bom, ó. Trabalhar com computação eletrônica, a gente trabalha escutando as músicas que a gente gosta. Entendeu? A gente trabalha na bancada, bota uma músicazinha boa e torna mais prazeroso aquele momento que a gente tá ali na bancada. Com certeza, se você trabalha escutando uma música que você gosta, olha que massa. Isso a gente vive desde a Tectrônica, né? A Tectrônica Pô, botava música dançante dá até pra dançar na cadeira, né? Tá aqui, quando não dá pé, tá... Então, tipo, dica prática que faz o tempo passar. Tu não fica, tô com 1 hora aqui já. Não, cara. E outra dica é, não extrapola o teu limite, cara. Todo mundo tem um limite. Tem horas que a cabeça é grossinha, que não vai enxergar mais nada. Tá bem, nesse dia tu para. Não tá bom por hoje. Ou troca de equipamento, ou vai fazer outro serviço. Para, tá tudo bem, outro dia tu volta, normal, às vezes tu enxerga até mais rápido o defeito. E a dica prática é essa, fonezinho de ouvido, música boa, vai pra, e se debruça em cima da placa, que tu vai encontrar Dá certo. defeito. Enquanto tu encontrar, tu vai ter a sensação que nem a gente tem aqui, eu fico pulando quando a gente encontra defeitos tops. Defeitos que estão cascudos aqui, quando a gente identifica, tu é doido, a gente sai pulando aqui de alegria. Eu, particularmente, eu me arrepio quando eu acerto assim, um defeito massa, a gente apanhou e encontrou o defeito. O Mário, quando eu vejo que o Mário vem sorrindo ali do laboratório, eu já sei, esse já deu não. Foi mais um aí. Então a gente já vem com felicidade, um sorriso estampado na cara, né? Então é isso, a dica prática é essa, tá? Se desenvolve, tá? Não fique estagnado, que a eletrônica, ela não perdoa estagnação. A eletrônica, ela é bruta com estagnação. Estagnou, fica para trás. Estagnou na eletrônica, você fica para trás. Basta ver se o cara não evoluiu do reparo de máquinas de TV de tubo, ele nem existe mais no mercado.